Olá, povo querido, graça e paz, queridos e amados do Senhor. Eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra de Deus. Eu quero te mostrar aqui à luz da Escritura que Deus ele está com tudo preparado. Deus ele está com tudo pronto para entregá-lo nas suas mãos. Você que está me ouvindo em algum lugar. Alguém vai dizer assim: ah, é, pastor? Já que Deus está com tudo pronto, tudo preparado, por que não me entregou ainda? Se você redobrar sua atenção nesta mensagem, especialmente o último versículo, o final da mensagem, alguns vão entender porque Deus não entregou nas suas mãos ainda o que há muito tempo alguns estão esperando. E se você fizer, eu te asseguro disso. Se você fizer com uma palavra que ela vai nos orientar, você vai ver que dentro de poucos instantes a vitória vai estar nas suas mãos, no nome do Senhor Jesus. Livro de Efésios, capítulo 2, versos de número 13. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Vós que antes estavais longe, foste aproximado. Ou seja, o que a Escritura aqui está nos ensinando, que todo mundo, independente de quem você seja, do seu segmento religioso, de quem você foi, de quem você é ou de quem você ainda vai ser, todo mundo está tendo aqui a mesma chance ou a mesma oportunidade para alcançar, viver ou conquistar em Cristo Jesus o que você nunca tinha conquistado durante toda a sua vida. Vós que antes estavas longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Ou seja, Ele está nos dando oportunidade para ser alguém melhor, por exemplo, dando oportunidade para que haja reconciliação. Ele está aqui através do sangue, senhoras e senhores, propondo que sejamos melhores do que o que ontem fomos. Deus ele está aqui nos propondo chance e oportunidade para que haja arrependimento, para que haja conversão. Deus ele está aqui propondo oportunidade para que conheçamos a Ele não de palavra nem de teoria, mas de fato e de verdade, no particular, no secreto, na intimidade espiritual. Você pode se aproximar através do sangue, chance para conhecer a Deus de experiência própria. Se você deseja conhecer o Todo-Poderoso, essa é a chance que você está tendo. Essa é a oportunidade que alguém está tendo em ser uma mulher, um homem, ambos cheios do Espírito de Deus, cheios da força do Todo-Poderoso. Quer serem cheios do Espírito de Deus, cheio da unção do Espírito Santo, cheio da graça do Espírito daquele que está sentado no trono? Você está tendo a oportunidade para viver tudo isso. Não depende de mim como pregador, pela graça de Deus. Não depende nem do próprio Deus. Depende da atitude da sua parte. Você se aproximar, você não depende de ninguém a não ser de você mesmo. Se aproximar por meio do sangue, o sangue está te dando essa oportunidade. Através do sangue você pode viver essa graça. Através do sangue, acredite, o sangue pode nos fazer alguém melhor. Porque o sangue de Jesus liberta. O sangue de Jesus transforma. O sangue de Jesus edifica. O sangue de Jesus cura. O sangue de Jesus é poderoso para nos fazer alguém melhor do que o que antes éramos. Basta se aproximar. Olha o que diz a seguir no versos 14. Porque Ele é a nossa paz. Ele quem? Jesus Cristo. Ele é a nossa paz.
A Escritura diz que nele todas as coisas subsistem. Todas as coisas subsistem em Cristo. Olhe para mim, inclusive você que é crente, que está te faltando alguma coisa, que você está se perguntando, por que isso está me faltando? Eu te disse que está tudo preparado. Eu te disse que está tudo pronto. Tudo está nele. E ele que está nos dando a chance para se aproximar, para você conquistar aquilo que antes você não tinha. Ele é a nossa paz. Vou reformular a pergunta. O que está te faltando neste momento? Se você se aproximar, o que estava te faltando, não vai te faltar mais. Deixa eu adivinhar. Tem alguém que está me ouvindo agora, que está preocupado com as dívidas. Tem alguém que está me ouvindo agora, que está preocupado com a libertação do filho. Tem alguém me ouvindo agora, que está preocupado com a saúde. Outro está preocupado com o trabalho. Outro está preocupado com o casamento. O que não falta, senhoras e senhores que me ouvem, são pessoas preocupadas com tantas e tantas coisas, sendo que todas elas subsistem em Cristo Jesus. A partir do momento que você se aproximar dele, o sangue está te dando essa oportunidade. O sangue está te dando essa chance. Eu te asseguro em Cristo, o que te faltava, não vai te faltar mais. Basta que se aproxime a nossa paz. Com certeza eu sei que tem pessoas que me ouvem agora. Muitas pessoas, por sinal, que não estavam nem dormindo direito à noite. As noites eram de inquietação, de dores, aflições, preocupações. Rolando na cama a noite toda e não consegue ter uma noite de tranquilidade. Porque os problemas estão te afligindo. Os problemas estão tirando a tua paz. Os problemas estão te sobrecarregando. Tudo que você precisa está em Cristo. Precisa se aproximar. Ele é a nossa paz. A paz está nele. A cura está nele. A libertação está nele. A tranquilidade está nele. O amor está nele. A esperança, a alegria, a saúde, a restauração. Tudo nele subsiste. Você quer ter acesso a tudo isso? Você quer conquistar o que você precisa e o que você não precisa também. Porque tudo nele existe. Seja o que você precisa, como o que você não precisa, também está nele. E para ter acesso a todas elas, basta se aproximar. Aqueles que estão depressivos. Sabe aquela pessoa que está me ouvindo agora, que é briguenta, ou que é briguento, porque tem pessoas que é explosivo dentro de casa. Tem pessoas que carregam no peito um coração raivoso ou revoltado. É como pipoca na panela de pressão, assim, ó. Explode, briga, sai de si. E muitas vezes está dentro da igreja. Não estou falando daqueles que estão se esforçando para mudar, mas eu estou falando daqueles que estão dentro da igreja há 40, 50 anos e a vida nunca mudou. Você nunca teve encontro com Jesus. Porque se você tivesse tido encontro, sua vida já teria mudado. O que significa que precisa se aproximar. Quantas oportunidades ele já te deu? Quantas chances você já teve? Qual delas você aproveitou? Quer ver? No final do 14, lembra que eu falei? Especialmente no final da mensagem. O qual de ambos fez um, ou seja, devemos ser um só com ele. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. O que é a parede? A parede são tudo aquilo que nos separa da presença de Deus. Por exemplo, o ódio. Tem tanta gente, até muitos pregadores com o coração cheio de ódio. Está dentro da igreja, no altar e separado de Jesus Cristo. Porque a parede foi removida. Alguns foi lá e construiu a parede de novo através do ódio. O que é a parede? A parede é o mau exemplo ou o mau testemunho. Todos aqueles que dão um mau exemplo, um mau testemunho, está dentro da igreja, mas também está separado de Jesus Cristo. Não está tendo acesso a Cristo, porque está separado dele. O que é a parede? É o escândalo,
todos aqueles que escandalizam, seja pregador, membro, obreiro, não importa. Está dentro da igreja, mas separado de Jesus, porque não está aproveitando a chance que tem, as oportunidades que tem. Está dentro da igreja, mas separado do Todo-Poderoso. O que é a parede? Avareza. Aqueles que usam a escritura para pedir dinheiro, para tirar das pessoas. Estão dentro da igreja, mas está muito longe de Jesus Cristo. Está muito longe da presença de Deus. Todo pregador que usa a Bíblia para pedir dinheiro está muito longe de Jesus Cristo, porque levantou a parede de novo, tendo derrubado a parede que estava no meio de inimizade. Não pode haver parede entre nós e Cristo. Não pode haver parede entre nós e o Todo-Poderoso. A parede foi tirada por Ele, mas a gente não pode construir essa parede de novo como muitos estão fazendo. O que é a parede é o pecado. O que é a parede é a vaidade. O que é a parede é a infidelidade. Há muitas pessoas na presença de Deus, mas que são infiéis. Tem muitos que são infiéis a Deus. Anda com Deus e com outros ao mesmo tempo. Anda com Deus é infidelidade. Alguns não são fiel, nem no dízimo, por sinal, alguns. Estou falando de alguns. São infiel. Construir uma parede. Lembra que eu falei no início? Que está tudo pronto. Está tudo preparado pelo Todo-Poderoso. Mas que nem todo mundo está tendo acesso àquilo que está preparado. Sabe por quê? Mesmo estando dentro da igreja. Porque a pessoa construiu uma parede que está separando ela de Cristo. E aí a pessoa começa a questionar, murmurar, reclamar da vida, sabendo que o erro está na pessoa própria. Porque Cristo tirou a parede, ela foi lá e levantou a parede de novo, porque não resistiu à tentação. Deixou-se levar pela tentação da vida, pela tentação da avareza, pela tentação do ódio, pela tentação dos maus exemplos, pela tentação da vaidade e por aí vai. Pela tentação do maus exemplos. Por isso muitas pessoas não estão tendo acesso à cura. Por isso muitas pessoas não estão tendo acesso à libertação. Por isso muitas pessoas não estão conseguindo dormir de noite. Por isso muitas pessoas não estão conseguindo ter paz. Está escrito aí a nossa paz. Por isso muitas pessoas estão depressivas. Por isso muitas pessoas estão vivendo revoltadas. Por isso a discórdia hoje em dia dentro das igrejas. Por isso a divisão nas igrejas. Por isso há ódio no coração de tantas pessoas dentro da igreja. Porque construíram a parede de novo. Não estou dizendo que não somos provados não, viu, irmão? Provado todos nós somos. Só que nenhuma prova dura para sempre. Tem gente que está há 40 anos na presença de Deus e dizendo assim: pastor, eu estou 40 anos sendo provado. Não, isso não é prova não, isso é o seu coração, não é prova coisa nenhuma. Isso é você que não mudou ainda. Isso é porque você construiu uma parede entre você e Cristo. Você está dentro da igreja, mas separado dele. Porque toda prova passa. Nenhuma prova dura para sempre. Repito, provados somos, mas a prova não dura para sempre. Se algumas pessoas estão dentro da igreja, não se esforça para mudar, não se esforça para se tornar alguém melhor. Estou falando de algumas, porque tem pessoas que se esforçam, tem pessoas que conseguem, porque se esforça, se livra da parede para ter acesso às coisas, as quais tem Cristo Jesus. Tem pessoas que se livram da parede para ter acesso à melhora, a dias melhores. Tem pessoas que se livram da parede para ter acesso à cura, à libertação. Tem pessoas que se livram da parede para ter acesso ao Espírito Santo, para ser cheio de fé, para ser cheio do poder de Deus, para ser cheio do Espírito da glória de Deus, para ser cheio do poder do Espírito Santo, para ser uma mulher, um homem de fé, ambos corajosos, determinados, preparados, prontos por que der e vier, preparados para enfrentar o mundo lá fora e vencer todas e qualquer situação. É só se livrar da parede. Assim você vai ter acesso à fé. Assim você vai ter acesso ao Espírito Santo. Assim você vai ter acesso a todas as coisas as quais antes você não estava tendo. Tem que se livrar da parede e assim você vai ter acesso a todas as outras coisas as quais já estão preparadas, prontas, esperando por você. Mas precisa se livrar da parede primeiro. Estás preparado para se livrar da parede? Como falei, tudo está pronto, tudo está preparado, mas quer ter acesso? O que de melhor está esperando por você? Se livra da parede primeiro,
do coração rancoroso, da mágoa, do ódio, da malícia, do engano, da dureza de coração. E aí você vai ver que a sua vida já era para ter mudado, ó, há muito tempo. Mas por que não mudou? Por causa da parede que Jesus removeu, alguns foram lá construir a parede de novo. Está dentro de igreja separada do Todo-Poderoso. Tem muita gente vivendo amargurado, revoltado. Tem muita gente carregando no peito um coração cheio de ódio, ignorância, velha criatura. Porque construir a parede que foi removida pelo próprio Cristo, Ele está te dando a chance, oportunidade de se aproximar, remover a parede e ter acesso a tudo que está nele. Mas você quer ter acesso a tudo que você precisa muito mais? Se livra da parede. E assim você vai ter acesso a todas as outras coisas. Tá bom? Eu quero orar por você agora. Pai querido e Deus amado. Sabe, Deus, queria eu convencer esta mulher, convencer este homem, mas quem sou eu? Eu sou apenas um grão de areia como eles. É assim que somos, um grão de areia. Ou como um pingo de água que cai de um balde, porque o Senhor disse isso. Mas o Senhor não. O Senhor é Deus, poderoso em obras e maravilha. O Senhor é o Deus que esquadrinha o pensamento e o propósito dos corações, e que sopra na divisão da alma e do espírito, e vê aquilo que ninguém mais pode ver. Querido e amado Deus, eu oro por esta pessoa que me ouve. Talvez a alma está dilacerada, o coração em pedaços, pessoas depressivas, pessoas com dores, outros aflitos, desempregados, endividados. Há pessoas que me ouvem agora fadigado de tanto problema que está enfrentando. Eu não posso livrá-lo, nenhum deles. Quem sou eu? Mas o Senhor disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Senhor Jesus, eu te peço agora, como fizeste no vale dos ossos secos, faz na vida desta mulher, faça também na vida deste homem, Senhor. Sopra dos quatro ventos o Espírito da Tua glória, o Espírito de poder, sopra no coração, sopra no mais íntimo do interior da alma e renova as forças desta pessoa. Remova a tristeza, a angústia, as aflições, e que no sopro do Teu Espírito que haja refrigério na alma, que haja libertação, que volte a ter paz de novo, e que dias melhores possam vir sobre esta pessoa. Querido Deus, cura os doentes, renova a esperança, Senhor, daqueles que sofrem. A pessoa que pensava talvez em desistir, em jogar a toalha, abandonar tudo, mas o Senhor é Deus. Vai de contra cada um agora e toca com a Tua poderosa mão, coloca de pé, sopra no nervo, sopra na raiz do problema, nas artérias, na circulação, e faça na vida deles a obra sobrenatural do Teu Espírito, para que assim haja cura, para que haja libertação, para que haja refrigério na alma, e devolva a esperança, devolva novamente a verdadeira alegria. Faz esta pessoa voltar a sonhar, porque o Senhor realiza sonho. Faça tudo novo na vida deles. Isso eu te peço, e assim te agradeço, com a certeza do Teu agir e da Tua providência na vida deste homem, como também na vida desta mulher. Te agradeço, no nome de Jesus. Amém.
Queridos, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.